Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo ele é de número 446. Então você observa que hoje nós estamos com outro quadro lá, mas é um quadro que eu já havia pintado antes. Hoje nós não temos novidade. Apesar que tudo é novidade, né? Mas por falta de tempo, eu não tive condições de pintar no dia de hoje. Então, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, o vídeo de número 446. Então, vejamos. Eu me apaixonei tanto por esse quadro, eu me apaixonei tanto por esse tema, magos e feiticeiros, que eu resolvi voltar praticamente umas 10 linhas para que possamos analisar um pouquinho mais essa questão. Porque por mais que nós estudamos, por mais que nós temos um pouquinho de conhecimento, sempre é bom a gente estar voltando, porque quanto mais a gente volta, quanto mais a gente relê, mais a gente depara com novidades, ainda mais se tratando desse tema, dessa questão. Pois nós vimos nos vídeos anteriores a profundidade desse assunto. Então aqui nós vamos voltar onde Hermínio Miranda nos diz assim, olha, você vai dizer assim, você vai pensar assim, mas você já leu isso aí? Tá, mas eu estou dizendo, com todo respeito, que nós vamos reler umas 10 linhas novamente para darmos sequência, porque esse assunto é muito profundo, pois às vezes nos pegamos de vez em quando com a mente enfermiça, querendo saber por que as coisas nos acontecem, e quando não temos mais a quem culpar aqui na Terra, nós culpamos Deus, nós culpamos Jesus. Então Hermínio Miranda diz assim, olha só, ensinaram, então quer dizer que os bons espíritos nos ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia, isso não significa que ele não pode, porque ele pode, conforme nós já descrevemos nos vídeos anteriores, a respeito de tudo aquilo que desequilibra o indivíduo, né? Por exemplo, que um homem mau não poderia, com o auxílio de um mau espírito que ele seja dedicado, fazer mal ao seu próximo. Porque Deus não o permitiria. Então, Deus não permitiria, está no passado. Deus não permitiria que um homem mau, auxiliado por um espírito do mal,
nos fizesse mal. Veja bem, vou repetir. Deus não permitiria que um homem mau, auxiliado por um espírito mau, fizesse mal, é agora a novidade, a uma ovelha, a um cordeirinho. Você consegue entender agora? Então, só que é preciso entender que o equilíbrio da ovelhinha, o equilíbrio moral, o caráter do cordeirinho não depende de Deus e nem de Jesus, e sim da ovelhinha e do cordeirinho. Pois quem amealha a moral e o caráter é a ovelha, é o cordeiro, através da prova e da expiação, da resignação e da aceitação e da humildade. Então não é Deus que nos dá, não é Jesus que nos dá, não é Deus, não é Jesus que nos concede o amor, a paz, a tranquilidade, a honestidade, o caráter, a inteligência. Não é Deus, não é Jesus. Tudo isso nós amealhamos, que no final recebe-se o nome de atributos: conquista, esforço. Em meio à guerra, em vez de nós reclamarmos, nos curvamos e oramos com a certeza de que depois da tempestade vem a bonança. Mas é preciso que em meio à tempestade raciocinemos. Caso contrário, a tempestade vem, nos visita e vai embora sem que percebamos. Porque às vezes nos encontramos tão atribulados, em atrito com os pormenores, devido à não resignação e aceitação, que os anjos anônimos chegam até nós e tentam nos ajudar, mas naquele estado de perturbação tão grande, não percebemos, e os anjos anônimos, da mesma forma que chegaram, vão embora, sem que percebamos. Isso é uma mensagem. Isso acontece muito conosco aqui na Terra, com a gente. Existe a história no livro Ave Cristo. Desculpe, Paulo e Estevão. A história de Saulo, que na estrada de Damasco, ele, em dado momento, ele indo com os seus amigos para Damasco, para matar Ananias, porque Ananias era do Cristo e Saulo era um perseguidor dos cristãos. E em meio àquele trajeto, Jesus aparece a Saulo e a luminosidade do Cristo tão grande que Saulo cai do cavalo e ali prostrado no chão, olhando numa direção vazia, porque os amigos não viam nada.
e Jesus o interroga: Saulo, Saulo, por que me persegues? É lógico que o Cristo sabia. Mas daquele momento em diante, Saulo lhe faz essa outra interrogação aí, ele que o interroga: que queres que eu faça? Significa, naquele momento ali, ele se converteu totalmente. Só que é preciso entender que esta estrada de Damasco é a reencarnação. Nós nos encontramos nesta estrada de Damasco que se chama retorno ao corpo físico. E quantos milhões de vezes nós fomos visitados por enviados de Deus, de Jesus, por anjos anônimos, e que, devido às nossas atribulações, nós não tivemos tempo para refletir, para analisar, nós não paramos devido às nossas atribulações, devido às nossas ilusões, às nossas fantasias, devido ao nosso apego, né, às coisas materiais. E quanto menos espera, esses anjos anônimos partem. Conforme aqui na Terra, nós temos o hábito de dizer, depois que alguém desencarna da nossa família, nós temos esse hábito mais ou menos assim: estive ao lado dela, ao lado dele, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Oh, meu Deus, que vontade de abraçá-lo, que vontade de beijá-la. Oh, meu Deus, que saudade da minha mãe, que saudade da minha filha, que saudade do meu pai, que saudade do meu filho. Eu daria tudo que tenho para desfrutar 5 segundos, se possível, novamente, mas passou. Aqueles que passam, que vão embora, não voltam mais. Ah, mas é a imortalidade da alma? O espírito, sim. Mas para você se conectar, para você sentir aquele espírito, você precisa estar na mesma faixa que ele. Caso contrário, nem senti-lo você consegue sentir. Agora, aquele corpo físico, nunca mais. Por toda a eternidade, aquele corpo você nunca mais o verá. Então, nós desperdiçamos muito tempo aqui na Terra com coisas tão insignificantes. Nós perdemos muito tempo. Nós atritamos por coisas tão insignificantes. Não é verdade? Passa. Passa e a gente não percebe. Então, Deus não o permitiria, porque Deus não o permitiria. Então, olha só, a despeito da notável economia de palavras, o pensamento contido nesse período é, ao mesmo tempo, amplo e exato. Naquilo que Deus não o permite, realmente nada podem fazer os espíritos ainda voltados para o mal. E essa é a nossa proteção.
Pois o que seria de nós se tudo lhes fosse permitido? O que seria de nós se tudo lhes fosse permitido? Quando, porém, nos credenciamos a esse amparo? Quando, porém, nos credenciamos a esse amparo? É uma interrogação. Talvez seja melhor reformular a questão. Quando nos tornamos vulneráveis? Quando nos tornamos vulneráveis? E, portanto, expostos à cobrança? Quando? A partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas, quando abjuramos, quando negamos, quando ignoramos, conversando com um amigo, e é óbvio com assistência de vó, do professor e de outros amigos, tive a oportunidade de saber do professor e de vó que o nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo, nós acompanhamos esse ser dentro da eternidade, usando um número inimaginável de existência e de dimensões. Pois é preciso entender que nós somos muito mais antigos de quando viemos de Capela. Nós somos muito mais antigos que quando viemos do cinturão de Órion. Nós somos muito mais antigos. E é preciso dizer que durante todo esse período de evolução, sempre sob o amparo e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso dizer que os sistemas solares, os quais, onde o Cristo percorreu em sua trajetória evolutiva, hoje já foram extintos. O que eu estou dizendo não é meu, não é novidade, dito por Chico Xavier a Geraldo Lemos Neto. Os sistemas solares, onde o Cristo percorreu durante sua evolução. Mas é preciso entender também que pode ser que nós estivemos junto a ele nesses sistemas solares. Só que de uma forma o inverso. Enquanto ele praticava o bem e o amor, nós deturpávamos os desígnios de Deus. O que nós estamos querendo dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, ele já nos conhece de há muito.
Por isso que ele nos disse, quando o Pai nos entregou a ele, para que ele, daquele momento em diante, assumisse-nos, como sendo ele o guia e o modelo qual todos nós devemos seguir. Ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Passado. Vos amei. Passado. Você consegue entender? Isso significa que Jesus já nos conhecia. Jesus sabia com quem ele estava lidando. A verdade é essa. Ele sabia. Ele sabia que em dado momento nós iríamos pregá-lo na cruz. Pois conhecimento dos desígnios de Deus trazíamos. Mas acontece que sempre ignoramos as leis do Criador, porque sempre achamos que éramos superiores ao Criador. Por isso vem o Cristo, para fortalecer-nos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mestre, e qual o primeiro mandamento das leis de Deus? A turma negativa fazendo a pergunta novamente. Amar a Deus amar teu Deus acima de todas as coisas. Amar teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então observe bem. A partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas, nós perdemos essa imunologia, essa proteção. Nós mesmos destruímos a proteção de Deus sobre todos nós. Essa imunologia. Colocando-nos, portanto, não fora de sua proteção, porque Deus nunca nos desamparou e nunca nos desampara e nunca nos desamparará. Mas é preciso dizer que a partir do momento que nós infringimos, corre por nossa conta, é responsabilidade nossa. Toda vez que saímos do caminho, é responsabilidade nossa voltar ao caminho novamente. É preciso entender que, por mais evoluído aqui na Terra alguns seres, todos nós aqui nos encontramos na condição de filhos pródigos. Nós somos filhos pródigos. Nós somos filhos pródigos. Conforme tivemos a oportunidade de dizer nos vídeos anteriores, na data do dia anterior, a prova e a expiação é uma escolha nossa. Ação e reação, lei de causa e efeito, é escolha nossa. É uma escolha nossa. Conforme já dissemos, ninguém nasce para
sofrer. O sofrimento é uma escolha nossa. Nós que escolhemos o certo ou o errado. Nossa escolha. Não abandonados por Deus. Deus não nos abandona. Nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Mas submetidos às consequências de nossas próprias ações. Nós nos encontramos submetidos às consequências de nossas próprias ações. Não adianta reclamar. Pois nós vamos para o próximo vídeo.